Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a simulação que você vive sem perceber. A elite, assim como o demiurgo, moldou a realidade na sua volta, em seu entorno, baseado em um mundo perfeito. Se demiurgo olhou para a perfeição eterna, a elite está olhando para um monte de fezes. Irei destrinchar essa ideia para você. Antes disso, gostaria de fazer um trato contigo. Se você, aos 5 minutos do vídeo, já tiver recebido alguma reflexão, alguma ideia muito boa, deixe o seu like e siga o canal. Estamos aí quase monetizando. É uma troca muito boa. Você me entrega o seu like e a sua inscrição e eu te entrego uma provocação, que no caso é a de hoje, é a simulação da realidade que a elite está fazendo com todos nós, utilizando obviamente ferramentas essa como o bombardeio informativo. Essa semana foi uma semana pesada no que se diz respeito à política, pelo fato de que está acontecendo alguns BO internos na política brasileira. Falta pouco tempo aí para a eleição e começou a vir um monte de desgraça, um monte de merda. É Trump, é Índia, é Canadá, são absurdos que as pessoas vão despejando. Eu já vinha falando sobre crítica antes, sobre a troca do conceito de crítica de metodologia prática utilizada, se era eficiente ou não, para intencional, para crítica mais baseada na intenção ideológica. Mas em especial essa semana a crítica que está sendo feita faz o termo informação criminosa ser uma espécie de elogio leve. Eu vou trazer essa provocação pela perspectiva de realidade. Entenda a realidade enquanto a somatória das interações e efeitos de determinado ambiente. Ou seja, todas as ações que você faz, seja conversar com alguém ou beber água, gera um efeito, seja no seu corpo ao beber água ou no ambiente ao conversar com uma pessoa. E essa perspectiva vai te ajudar a entender a ideia de cinismo ideológico, que é praticamente aí o norte da provocação, que é o cinismo, é o entendimento dos polos ideológicos e da elite, do fanatismo que as gnoses ou terra prometida geram na massa marginalizada. A massa marginalizada são os elementos, indivíduos que não encontram espaço produtivo, assim não produzem, não recebem crédito de acesso, ou seja, dinheiro, e não conseguem acessar espaços sociais, se tornando à margem da sociedade e se bestializando, pois só espaços sociais e produtivos têm a capacidade de regular a civilidade humana. Por isso que muitas pessoas tratam marginalizados como pessoas bestiais. Essa marginalização faz com que os polos finjam não saber sobre coisas óbvias que estão acontecendo e que vão acontecer. Então todo mundo é meio avoado na política, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. E são coisas óbvias que qualquer pessoa sabe que se fizer ou acontecer, vai dar merda, menos os polos ideológicos. A provocação de hoje será sobre o uso das paixões da massa de maneira maquiavélica, com a ferramenta do ideal irracional. Você tira a noção da massa da realidade física e leva para um ideal irracional, uma projeção subjetiva. Entenda ideal como qualificação específica de um conjunto de existência. Vamos trazer o exemplo de uma pizza, por exemplo. A pizza tem a massa, o molho, o queijo e a proteína em cima da pizza. O ideal, a qualificação específica seria qual a melhor pizza para o momento, sei lá, de uma festa infantil, de um jantar, ou qual o melhor queijo, a melhor receita de pizza
para ser comida gelada 7 horas da manhã com um cafezinho. Então você precisa de um conjunto, de um arranjo, para aí sim, a partir desse arranjo, você gerar uma qualificação pendida para algum canto que seja situacional, fica aí ao critério de cada um. Só que o Brasil não tem esse arranjo social para que cheguemos nessas ideias, nesses ideais que estão sendo propostos. Ou seja, deram pau na consciência de racionalidade e lógica do país inteiro ao basear as análises na realidade, não nos efeitos lógicos, mas sim na intenção de ajudar uma projeção subjetiva de mundo. O conceito crítico usado para a implementação dessas ideias é de subjetividade, o famigerado princípio que eu já trouxe aqui no canal, que tem como objetivo analisar se o indivíduo está cooperando com as demandas ideológicas ou se o indivíduo é contra. Então, a depender da pessoa, se o indivíduo for contra, ele será um inimigo, e se for a favor, ele será um aliado. E você analisa essa análise de certo e errado baseado na intenção e crença do indivíduo nesse rombo do INSS, que um monte de aposentado tinha aí 200, 300 reais roubados, vivendo na miséria. E esse rombo não está sendo visto como um erro, porque ele já se tornou um Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro também roubou, o Lula roubou menos. Então não é sobre saber quem está errado ou quem está certo. É meio que equilibrar o erro. Não, ele também errou. E isso tudo enquanto os envolvidos nessa putaria toda já estão tudo solto aí, todos muito tranquilos. Tu pega, por exemplo, essa notícia sobre o agente público que estava investigando foi flagrado com 200 mil. Aí tu já tem uma certa noção de para onde as investigações vão nesse nosso Brasil amaldiçoado. Ou seja, não importa os meios que esse pessoal vai chegar, que esse pessoal vai tentar. O importante são os fins. O erro para a massa ideologizada, normalmente ele não pode ser visto como erro, e muito menos pode ser visto como um prejuízo para todos, mas sim uma guerra de implementação de ritos de passagem. Ele não está roubando para me prejudicar, ele está roubando para que cheguemos na grande terra conservadora, na grande terra comunista, na grande terra de algum maluco esquizofrênico aqui do país. Isso me leva a crer que é muito difícil mudar alguma coisa no Brasil, porque o brasileiro está vivendo uma espécie de aventura existencial. O pessoal não percebe que estão vivendo uma simulação da realidade, onde a maioria vive mesclando o cotidiano infernal do Brasil com uma fé que tem alguém o auxiliando na luta até a terra prometida, e que esses guerreirinhos da terra prometida, eles merecem todo respeito, admiração e proteção. Então meio que acaba que todo mundo se vê em uma aventura muito louca para salvar o universo, e as merdas que esses líderes de merda fazem são vistas como um favor pessoal. Essa pessoalidade, essa proximidade do líder com uma pessoa fragilizada socialmente, que faz com que haja uma certa crença que esse líder vai alavancar a vida dos indivíduos daquele ambiente. Não, ele vai nos ajudar, temos que ajudá-lo. E o pessoal não percebe que a gente só está entrando em mais um ciclo do purgatório brasileiro, famigerado ciclo do purgatório, onde um grupo ideológico aparece sinalizando valores e prometendo soluções práticas para as demandas do ambiente. Eles vão forçando a narrativa de ideal até as massas abraçarem a ideia e os elegerem. Depois eles fazem um monte de merda e começa a se degladiar com um novo grupo ideológico que vai aproveitar a merda que eles fizeram para tentar chegar ao poder também. Vivemos aí então um mundo de demiurgo por conta disso, porque a elite entendeu que ela não poderia se submeter a esse novo grupo político, e teria que criar um cenário onde novos grupos políticos não gerassem problema
para ela, ou seja, iremos criar um mundo de demiurgo segundo a elite, obviamente. Então, assim, a elite estatal e a social ocuparam espaços estruturais do Estado e se deve estar se perguntando, bom, a elite social ocupou espaço estatal? Sim, a privatização ela é defendida pela elite, pois a própria elite compra espaços no Estado para extrair de todos nós. E ao conseguir uma boa parcela de economias mistas, a elite começou a ajudar na implementação de uma distorção na realidade, através dos polos ideológicos. Ou seja, se os políticos eram sinônimos de perigo, agora eles são os nossos agentes que vão pregar o que a gente precisa, e assim a gente monta uma camada que, se algum cidadão quiser fazer uma grande mudança, ele vai se submeter a nós, elite, sem que ele perceba. Então, assim, os polos ideológicos, tanto a direita quanto a esquerda, para mim, são duas faces de uma mesma moeda. O objetivo deles é a implementação, através de imposição, de um mundo ideal. O indivíduo não vai poder enxergar, não vai ter a capacidade de enxergar que o agente político que ele gosta é só um ventríloco e que quem realmente manda já decidiu o destino de todos. Temos instaurados aí as camadas de demiurgo, um demiurgo sintético, um mundo de ilusão modelado baseado na referência material futura. O demiurgo na mitologia platônica é um agente criador que criou a nossa realidade olhando para um infinito perfeito, para uma existência perfeita. Ele emulou esse mundo perfeito, criou a nossa realidade. A provocação de hoje é sobre a elite, olhando para o mundo perfeito projetado pela imaginação dela, moldou os conceitos da realidade para que todos finjam viver esse mundo perfeito, quando na realidade nem a própria realidade é perfeita, quem dirá o sonho molhado de um ideólogo maluco. Então, assim, temos que aceitar esse teatro de demiurgo. Infelizmente, a grande massa já caiu na ilusão dos polos ideológicos e, querendo ou não, todos nós estamos presos a esses polos. Você não terá nada e será feliz. Você não terá consciência e será feliz. Sim, ambos os polos estão trabalhando, na minha opinião, para essa, como posso dizer, para essa agenda maquiavélica. Você pode discordar. Eu acho loucura você discordar. Se você pegar aí o fator Trump na eleição do Canadá, lá a direita já tinha ganho, o Trump chegou, começou a meter o louco e o Partido Liberal, que é mais à esquerda, venceu a eleição. Ou seja, é tudo muito deliberado, tudo muito descarado. A sociedade, ela não entende isso porque ela é formada por dois grupos: o que vê o mundo por um ideal e por quem vê a realidade pela lógica básica, quem é mais cético. Normalmente o cético sempre se ferra porque a maioria é mais ideal. Entenda ideal enquanto, como já disse antes, a qualificação específica de um conjunto existencial. O segredo por trás dessa vontade de propor um ideal é o fator confusão. É o fato de não termos o conjunto necessário para se transformar em um país evoluído, mas mesmo assim pregar ideais de país evoluído. E as existências que faltam não são as que o polo falam que você precisa. É como se os polos estivessem pedindo para você procurar açúcar para salgar o feijão. Consegue compreender que o pulo do gato é você levar o povo para uma confusão mental, colocar o povo para caçar coisa que não precisa, assim você consegue manter o povo numa espécie de consciência sazonal. Entenda a consciência sazonal como uma consciência que é baseada na demanda de momento, que pode ser ter filhos, reduzir consumo ou pagar um grupo específico. Você vê aí o princípio do idoso fazendo com que, se você se separe, quando você se separar de alguém que você tem um relacionamento afetivo, se a mãe ou o pai dessa pessoa estiver fazendo um tratamento, você possivelmente pode ser obrigado a ajudar nesse tratamento, porque os velhinhos precisam de ajuda. Então não tem nada a ver com a realidade se você ainda está ou não com a pessoa,
mas sim a caridade de ajudar os velhinhos. Então, assim, consciência sazonal é sobre viver baseado nas demandas necessárias do trimestre, igual um pombo. Você só vive de migalha, fluindo junto com a massa, sem livre-arbítrio. Você é obrigado a obedecer essa grande massa alienada, porque para manter essas camadas de demiurgo é necessário muita alienação. A política, por mais que as pessoas falem que não, é o lugar de quem enxerga o mundo através do seu próprio ideal. A alienação é a consequência mais imediata e certa possível. Não adianta pensar uma qualificação específica para o mundo se não existe um conjunto, se não existe a base para se montar um arranjo. Só que o político ele não quer saber disso. Ele ganha 500 mil para fingir que esse arranjo existe e você paga 500 mil para o político para ser feito de otário. Todos nós pagamos, obviamente. Você deve estar se perguntando, bom, e por que ele faria isso? O político ele se transformou em um cavalo de Troia sem perceber. A maioria dos políticos são apenas memes. Entenda o político como o dedo do médico em um exame de próstata caçando problema no ânus da sociedade. Eles são apenas isso, por mais que você goste deles. Um dia eu tenho certeza que olharemos para trás e veremos que o ápice da liberdade no Brasil, desde 2013, 14, toda aquela pressão foi apenas uma encenação e que usaram as massas, tanto você quanto eu, não sei se você se empenhou muito, para apenas fragilizar os poderes e os submeter a essa ordem de demiurgo. A nossa função é basicamente só de manter esses memes políticos malditos em xeque. Se fizerem merda, vão perder aí o salário de 500 mil. Enquanto isso, nós, dentro dessa relação, viramos nada mais do que reféns de meme. Veja essa relação de refém como uma relação de troca. Os memes vão ganhar 500 mil para vender uma esperança irreal para a massa. E a massa espera ansiosa. A função da massa é esperar as preces dos novos olimpianos por votações no parlamento que são o gatilho da sua própria desgraça. Então você vê aí direitista votando para leis mais voltadas para feminismo, você vê partido de esquerda votando para privatização, assim, tá um clima bem louco, os memes estão meio loucos e meio que é irrelevante porque quem controla os memes, a elite que controla essa baixaria toda, deixa os memes livres fazendo essa merdaiada toda, porque quanto mais merda, menor a probabilidade deles serem atingidos no futuro, pois os memes não têm capacidade de entender o que está por detrás dessa performance. Eles se tornaram peões nessa performance sazonal que eles defendem. Esse rebote planejado vem justamente dessa ideia de que sim, os políticos, ao mesmo tempo que eles sabem, eles também não sabem. Mas a maioria, pelo menos os catedrais sabem muito bem que ao fazer determinados ajustes na sociedade, eles vão gerar problema. Mas isso é importante? Óbvio que não. O que eu quero te trazer nessa provocação é a percepção que toda essa bagunça que os políticos fazem é porque acredito que você já deva ter entendido que existem 3 camadas na sociedade: a elite, os agentes públicos, nessa provocação os políticos, e a massa, eu, você. A gente pode não ser a massa marginalizada, mas fazemos parte da massa disfuncional, sem espaço na elite. As ações dos políticos são premeditadas. Tudo que esse pessoal está fazendo, por mais que pareça ser um chapéu de alumínio, é só para manter o país mergulhado nos problemas habituais, pois o problema é o estímulo natural que o político tem. Porque se o político resolver os problemas e ficar só problemas mais simples, o político perde poder e a massa vai avançar sobre a elite. Então é necessário ter problema para que a massa não avance sobre a elite. Então, independente da discussão, não haverá acesso ou dano no topo da primeira camada social.
porque a gente tem muito problema e os políticos, ao reinar sobre esses problemas, eles conseguem forçar a sociedade a obedecer. Então, o problema é o poder necessário para o político não deixar a massa avançar sobre a elite. Então, não adianta ficar pensando em uma performance lógica, porque não vai ter. Qualquer tentativa de barulho será abafada com uma chuva de informações subjetiva, praticamente irracional. O Brasil sempre foi um país que funcionou ignora que o funcionou, com um sistema de tesouras ideológicas. E, obviamente, nunca haverá uma terceira via. Qualquer concorrência com esses polos ideológicos ou será absorvida ou será deletada. Então, assim, esqueça performance, lógica, resolver problemas. Não, estou me debruçando em Mises. Não, não tá. Você só é um analfabeto mesmo. E não você, né? Político que propaga isso. Então, a única coisa que sobra para você é se concentrar para entender a demanda ideal do mês. Não é para usar lógica, é para você obedecer a demanda necessária. E aquele famoso tá ok, tá beleza? Vai obedecer ou não? Se você for ligeiro, tu vai começar a fiscalizar essas demandas ideais, vai dar fuga desse condicionamento do meta-estado. Veja, o conceito de estado foi subvertido do conceito de administração para um conceito de controle. Não é mais sobre fazer a máquina dar certo, é sobre fazer controle de indivíduos. Tem muita treta no mundo rolando e não pode rolar o despertar dessa massa de marginalizados. Senão vamos ter que gatilhar camadas e mais camadas de informação, que se tudo é sorte de acordar mesmo com toda essa bagunça toda, caramba, despertei, eu acho que estou sendo enganado. Então calma que tu ainda vai ser soterrado, possivelmente vai descobrir que despertou, o curral à esquerda vai tentar te captar, o curral à direita vai tentar disputar você, independente se tu vai cair para a direita ou para a esquerda, você vai ser bombardeado com demanda sazonal. Uma hora a demanda da esquerda será atacada por monstros da direita e demandas sazonais da direita serão atacadas por monstros da esquerda e você será soterrado por camadas e mais camadas de informações inúteis dentro de uma briga inútil que não vai te ajudar em nada. E para finalizar a provocação, você deve estar se perguntando, dá para mim ficar tranquilão e me livrar dessa bagunça toda, né? Dá e não dá, porque entenda destino ambiental como a probabilidade dos efeitos das existências de determinado ambiente. Ou seja, se tem uma base de lançamento de foguete na tua cidade, provavelmente ou tu tem a probabilidade alta de virar um mecânico espacial, um engenheiro espacial, talvez um astronauta, mas você conseguirá trabalhar em uma base espacial. Se você estiver na favela, fica um pouco mais complexo. Partindo desse princípio de destino ambiental, vou puxar uma tangente para destino geracional, que é aí o cálculo, a probabilidade baseada na geração. Toda geração tem um certo limite de livre-arbítrio que é mais ou menos pautado na probabilidade de vida que aquela geração tem, quase um destino proposto. Eu sou da geração noventista e a geração noventista foi impactada com a internet, que para muita gente foi a maior evolução dos seres humanos, um espaço infinito onde todo mundo poderia produzir algum conteúdo intelectual, seja lá o que a pessoa queira produzir, ao mesmo tempo que essas probabilidades acabam gerando uma espécie de prisão geracional. Independente da sua ou da minha vontade, infelizmente, toda a energia do ambiente será para resolver as demandas da maioria. Então, praticamente, o foco que o ambiente terá será para resolver as demandas da geração de 60, 70, 80, 90, 2000.
Então, são 5 gerações que têm os seus próprios conjuntos de demanda de problema, e o foco de todo mundo é resolver os problemas dessas 5 gerações. E como saber quais são esses problemas? Normalmente esses problemas são baseados nos valores geracionais. Como eu disse antes, entenda valor como uma existência, um efeito existencial essencial para resolver uma demanda. Então, se eu tenho dentro do ambiente um grupo de crianças que estão nascendo com varíola, logo o efeito do remédio da varíola recebe um valor gigantesco. Logo, o remédio da varíola será um valor naquele ambiente. Os principais problemas de cada geração vai acabar determinando o norte dos valores que ela irá tentar conquistar. E essa geração só vai dar valor, só vai dar autoridade para quem demandar sobre as suas demandas, para quem resolver as suas demandas. É isso que faz a competição social ser tão bela, porque não adianta eu me importar com coisas que as pessoas não querem resolver na vida delas. Então, assim, desde a geração noventista, eu diria que antes, mas vamos pegar aqui a noventista, o valor principal é a sobrevivência. E eu acredito aí que não vai mudar, pois tudo indica que o objetivo é quebrar a massa para que ela seja subserviente, para que haja uma subserviência das massas, e obviamente vão fazer isso controlando os seus recursos. Qual que é a esperança disso tudo? Um apocalipse zumbi. Você deve estar se perguntando, esse moleque tá muito louco. Não estou muito doido. Como disse em algumas provocações passadas, a única solução é a massa de marginalizado acordar e gerar desequilíbrio pelo fato do poder ser baseado em demandas e não no espaço. As pessoas colocam muita fé no vereador, no deputado, no presidente, mas o poder vem do povo e o pessoal sabe disso. Esse controle de recurso é porque eles entendem que quanto mais recurso uma população tem, menor vai ser a probabilidade de problema que ela terá. Vão ser problemas mais simples, e esses problemas simples não precisam do Estado. Se não precisa do Estado, não precisa de agente público, e a massa vai atropelar quem estiver na frente. E o intuito dessa bagunça toda é manter a massa anestesiada. Então, assim, tudo que possa gerar independência e liberdade será cercado e tomado. Você não vai ter nada e será feliz. Talvez aí a classe média alta ainda consiga se proteger um pouco dessa bagunça, porque a classe média é a mão de obra técnica da elite. Então, pelo fato deles precisarem dessa mão de obra técnica, eles consigam aí dar uma certa liberdade maior para a classe média. O futuro se encaminha para algo trágico, garotinho, que é, obviamente, mantido pelo objetivo da elite, que é manter a ilusão. O poder dos espaços funcionais, ele é um poder sintético. Ele é um poder simbólico, é como se fosse uma autoridade concedida, mas você não pode também extrapolar muito dessa autoridade, e eles estão extrapolando. O verdadeiro poder é o poder orgânico oriundo da competição por demandas sociais realizadas, executadas, que acaba gerando aí a hierarquia social, que foi o que eu expliquei mais cedo. O poder vem de quem consegue resolver o problema do povo. O pulo do gato desses bandidos é que eles não resolvem o problema e eles sinalizam que vão resolver. O espaço funcional, o deputado, o presidente, o governador, eles ocupam espaços funcionais, e esse espaço funcional, ele é sintético, porque ele não resolveu o problema. Ele é a esperança de resolução desse problema, e eles sabem que eles estão frágeis mediante a esse espaço sintético e vão anestesiar a massa, pois se a massa decidir derrubar tudo, meio que já era. Finalizando, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito desse sistema desgraçado. Qual crédito? Crédito intelectual. Não ajude, não compactue com essa simulação de demiurgo. Não use o seu intelecto para defender esses vagabundos. Aprenda a entender os fatos com a sua noção de realidade, sem aceitar narrativa de mídia ou delegado de bolha.
Construa o seu senso crítico baseado em efeito prático, não em ideal. Você não é um atrasado mental. Foca na realidade e não contribua para um mundo ideal. Proteja a sua consciência. Essa foi a provocação de hoje. Se te serviu de algo, se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, siga o canal, compartilhe com seu amigo. Venha aqui nas outras provocações, mete aquele 1.5 gostoso e dá aquela maratonada. Ajude-nos com a sua visualização e receba em troca ideias de como a elite está afetando a sua vida, beleza? Então, fique com Deus, um forte abraço.